Bom, sempre que eu falar em ângulos diretores, eu vou estar falando de ângulos de vetores e ângulos no espaço. Então, a gente vai ter o plano x, y e z, e os vetores unitários i, j e k. Sendo assim, i sempre vai valer 1 para x, 0 para y e 0 para z. J, 0 para x, 1 para y e 0 para z. E o vetor unitário k, 0 para x, 0 para y e 1 para z. E os ângulos diretores, quando eu tenho um vetor nesse plano, lembrando que esse vetor ele tem que ser um vetor x, y e z, e ele tem que ser um vetor não nulo, sempre. Então, os ângulos diretores vão ser os ângulos formados entre V e J, entre V e I e entre V e K. Então, eu vou chamá-los de alfa, beta e gama. Quando eu falar de cosseno dos ângulos diretores, eu vou estar falando justamente do cosseno de alfa, do cosseno de beta e do cosseno de gama. Mas por que cosseno? Justamente porque se eu fechar essa parte aqui formando um triângulo retângulo entre o vetor V, o vetor J, o ângulo que eu quero, ele vai ser o cosseno seria cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Por isso, a gente fala cosseno, é quando eu quero calcular o valor desse ângulo. Assim, nós temos que o cosseno de alfa vai ser o produto vetorial entre o vetor V, que é o vetor x, y, z, e o vetor i, como a gente disse antes, 1, 0 e 0, sobre a multiplicação dos módulos de V e I. Como I, J e K são vetores unitários, sempre o seu módulo vai valer 1. Como é uma multiplicação, isso é indiferente, a nossa multiplicação não vai alterar nada. Aqui, quando temos o produto escalar entre dois vetores, a gente multiplica a coordenada x com x, y com y e z com z. E faz a soma dessas multiplicações, gerando um número. Nesse caso, para o cosseno de alfa, como nós temos a multiplicação pelo vetor i, e a única coordenada que tem algum valor significativo é o x, vai ser anulada a nossa coordenada y e a nossa coordenada z, resultando apenas em x. E aqui, como o módulo de i é 1, então vai restar apenas o módulo de v. Então, por fórmula, temos que o cosseno de alfa vai ser sempre x sobre v. Assim ocorre com o cosseno de beta e o cosseno de gama. Beta teremos o produto escalar entre v e j, sendo j 0, 1 e 0. Logo, na multiplicação escalar, nós vamos anular a coordenada v e a coordenada z, restando apenas a coordenada y. O módulo de j, como é um vetor unitário, vai ser 1, então é indiferente na nossa multiplicação, vai restar apenas o módulo de v. Para o cosseno de gama, a mesma coisa, só que aqui nós temos o vetor k, 0, 1, 0, 0 e 1. Então, vai ser anulado no nosso produto escalar a coordenada x e a coordenada y, restando apenas a coordenada z. Na parte de baixo, da mesma forma, o nosso 1 é indiferente, que é o módulo de k, resta apenas o módulo de v. Então, temos aqui as nossas fórmulas para calcular
os ângulos diretores, os cossenos dos ângulos diretores. Uma observação importante que a gente vai usar para resolver vários exercícios é que os cossenos diretores de V são exatamente as componentes do versor de V, ou seja, pela fórmula que nós vimos anteriormente, um vetor V sobre o seu módulo, então o vetor V, x, y e z sobre o seu módulo, assim nós temos o cosseno de alfa, x sobre o módulo de V, o cosseno de beta, y sobre o módulo de V, e o cosseno de gama, que é z sobre o módulo de V. Então, por definição, já que o versor é um vetor unitário, nós temos que o cosseno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de gama sempre vai ser igual a 1. Essa é uma forma muito importante para a gente resolver os exercícios. Bom, vamos a alguns exemplos que vai nos ajudar a fixar melhor essa parte de ângulos diretores e cossenos dos ângulos diretores. O nosso exemplo 1 pede para calcular os ângulos diretores de um vetor V que tem coordenadas 1 para x, menos 1 para y e 0 para z. Bom, a gente vai começar calculando o módulo de V, que é definido pela raiz das somas dos quadrados das suas componentes, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Neste caso, nós vamos ter raiz de 1 ao quadrado, que é 1, mais raiz de menos 1 ao quadrado, que é 1 também, mais 0 ao quadrado, que é 0. E aí a gente vai chegar em raiz de 2. O cosseno de alfa, como nós vimos antes, é x sobre o módulo de V. Assim, nós temos 1 para x e raiz de 2, que é o nosso módulo de V. Se nós pedirmos na calculadora o cosseno disso aqui, a gente vai chegar a 45 graus. Para o cosseno de beta, nós temos y sobre o módulo de V. Neste caso, menos 1 sobre raiz de 2. Na calculadora, pedindo o cosseno, nós teremos 135 graus. E para o cosseno de gama, nós temos z sobre o módulo de V. Aqui, z vale 0 e o módulo de V é a nossa raiz de 2. Na calculadora, nós teremos 90 graus, que é o cosseno de 0. O exemplo 2 nos pede para calcular o ângulo diretor alfa e ele nos fornece os valores dos ângulos beta e gama, neste caso 45 graus e 60 graus. Aqui a gente vai usar aquela fórmula onde a gente falou sobre o versor, que é o vetor unitário. Então nós temos o cosseno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de gama, que é igual a 1. Aqui a gente só não tem ainda o cosseno de alfa, que é o que a gente vai procurar. Então, nós podemos substituir as outras componentes pelos valores que ele nos deu. Cosseno ao quadrado de beta, bom, cosseno de beta, 45 graus. Então, nós temos raiz de 2 sobre 2, por aquela tabelinha que a gente aprende lá no ensino médio. Isso ao quadrado, mais cosseno de gama, 60 graus. Então, nós temos meio, 1 sobre 2, também ao quadrado, igual a 1. Reorganizando isso aqui, nós teremos que o cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 4 menos 2 menos 1 sobre 4. Isso a gente tirando o mínimo múltiplo comum, né? Nesse caso aqui, ó, a gente vai cortar essa raiz, sobra 2 sobre 2, então a gente tira o mínimo múltiplo, vai ser 4. Aqui ao quadrado, nós teremos 1 sobre 4, tirando o mínimo múltiplo, e o menos 1 também. Isso vai nos resultar em raiz de 1 sobre 4, mais ou menos raiz de 1 sobre 4, porque a gente vai passar esse quadrado para o outro lado da fórmula.
ok? Mais ou menos raiz de 1 sobre 4 é mais ou menos meio. Logo, nós podemos ter mais ou menos meio, alfa pode valer 60 graus ou alfa pode valer 120 graus, considerando a parte positiva e a parte negativa.